Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Beto do Caderno do Aprovado. Estamos aqui para falar hoje sobre direito processual do trabalho, como estudar essa disciplina, como utilizar o Caderno do Aprovado da melhor forma e também sempre pensando em como evoluir até chegar ao ponto de acertar todas as questões dessa matéria nas suas próximas provas, gabaritar essa matéria e ser mais um diferencial para você ser aprovado. Antes de tudo, é importante entender que é uma matéria que se relaciona com várias outras, logicamente com o direito material do trabalho, com o direito constitucional, também com o direito processual civil, mesmo que você não estude para analista, estude só para técnico, você vai estudar também um pouquinho de processo civil aqui dentro de processo do trabalho. Diferente do direito material do trabalho, que ele é, querendo ou não, mais próximo da nossa realidade, mesmo que você nunca tenha trabalhado como CLT, você sabe o que são férias, você sabe o que é um 13º, um aviso prévio, mas diferente disso, o direito processual, ele costuma ser mais chato justamente porque ele está mais distante da nossa realidade. Por mais que você tenha trabalhado como CLT, dificilmente você esteve, por exemplo, numa audiência trabalhista ou lendo uma petição de um processo que corre lá na Justiça do Trabalho. Portanto, o primeiro passo que eu acredito ser muito importante é você entrar para estudar isso com a mente aberta. Mesmo que você não tenha formação em direito, você entender que, assim como qualquer outra disciplina que você estuda para concurso, é um conjunto de regras que precisam ser internalizadas para você acertar as questões na hora da prova. Não se preocupem em aprender tudo desde o início, acertar todas as questões desde o primeiro contato com a matéria. Sem dúvidas, essa é uma das disciplinas em que o aprendizado acontece por camadas. Cada vez que você vai passando na disciplina, você vai conectando melhor os pontos e fazendo aquele entendimento completo para tudo se encaixar e você acertar cada vez mais questões. Então, assim, paciência, leitura, prática é muito importante também e revisão. E acredite, vai tudo fazendo sentido, as peças vão se encaixando conforme você estuda. Acredita em mim. Pois bem, qual é a principal fonte das questões de direito processual do trabalho? Ainda assim, pessoal, ainda hoje, mesmo sendo lá de 1943, é a nossa querida CLT, de onde são extraídas a maior parte das questões de processo do trabalho. A lei ainda é o mais importante, você tem que dominar. Além da CLT, temos também a aplicação subsidiária do processo civil aqui no processo do trabalho. Mas eu te peço um especial cuidado se você já conhece o processo civil, já estudou a fundo, porque nem tudo que se aplica no processo civil se aplica no processo do trabalho. A gente só vai aplicar a regra do CPC, primeiro, se a CLT for omissa, não falar sobre aquilo, e segundo, se aquela regra do processo civil for compatível com o espírito do processo do trabalho, principalmente no que tange à celeridade do processo. Mas fica tranquilo, você não precisa vir aqui no CPC estudar tudo, porque lá dentro do material do Caderno do Aprovado eu já trouxe os artigos que são importantes dentro de cada tema que você precisa conhecer, beleza? Além do CPC e da CLT, é lógico que a gente vai ter também forte presença da jurisprudência do TST e do STF também aqui, súmulas, orientações jurisprudenciais do TST, teses vinculantes do TST e do STF também, como em direito do trabalho, já cai tudo isso, né? Mas aqui, além disso tudo, a gente tem que ter atenção também às instruções normativas do TST, principalmente as de número 38, 39 e 40 que eu coloco no material. Por exemplo, nas últimas provas, especialmente na parte de recursos trabalhistas, a banca exigiu bastante o conhecimento das instruções normativas. Como eu expliquei nessa introdução, é uma matéria que traz seus desafios, então não pode ser estudada de qualquer maneira. Você precisa entender a estrutura geral da matéria e sempre fiz questão de trazer isso desde a época em que eu estudei pela primeira vez a disciplina, tentando sempre organizar da melhor forma. É o que se reflete hoje na organização do Caderno do Aprovado. Os assuntos são agrupados em módulos e dentro de cada módulo seus submódulos, por exemplo, desde a organização e competência da Justiça do Trabalho, as fontes e princípios, que são importantíssimos para a gente compreender toda a disciplina. Essa parte de organização e competência da Justiça do Trabalho, com forte relação com a Constituição Federal, tema que cai muito em provas, tanto nas questões de processo de trabalho como nas questões de direito constitucional. A parte da CLT em que ela traz normas gerais, por exemplo, a parte de custos e emolumentos, importantíssima, partes e procuradores, dentre outros assuntos que compõem essa parte mais geral. Seguindo a ordem da CLT, entramos nas peculiaridades dos dissídios individuais. Esse, sem dúvidas, é um dos tópicos mais importantes para a prova de direito processual do trabalho para técnico e analista de TRT. Abaixo, dois agrupamentos de assuntos que caem mais para analista, né? Procedimentos especiais e dissídios coletivos. E aqui, dois tópicos que são campeões de prova, seja qual for o cargo: execução
e recursos. Por final, temos os normativos que tratam do PJE, Processo Judicial Eletrônico, que a gente já trata um pouquinho quando está falando lá sobre atos, quando está falando lá sobre o prazo dos recursos, e aqui você tem também a lei completa com as resoluções também, as instruções normativas do TST que eu mencionei, as mais importantes, 38, 39 e 40, embora eu já mencione ela e traga os principais artigos ao longo do material conforme cada assunto é trabalhado, mas aqui você tem também a íntegra para revisão. Além, é claro, do bônus de compilado de jurisprudência, todas as súmulas OJs, teses vinculantes, organizadas por assunto, tudo que você viu lá nos resumos, você vai encontrar aqui também para uma revisão mais rápida, aquela revisão de véspera. Além, é claro, do PDF único para você baixar tudo em um único arquivo, de acordo com o seu objetivo, né? No momento que eu gravo esse vídeo, temos aqui a opção pré-edital, e a cada novo edital de TRT que for publicado, também vai ter aqui o PDF único com os tópicos respectivos previstos em cada edital e para cada cargo também, beleza? Pois bem, te mostrei aqui a estrutura dos tópicos, como eu dividi a matéria aqui nos assuntos do meu computador e hoje se reflete na organização do caderno do aprovado. E você vai perceber o tempo todo essa multidisciplinaridade, a relação do processo de trabalho com outras disciplinas, a relação de um tópico com o outro dentro da mesma matéria do processo de trabalho e aquele aprendizado por camadas. Conforme você avança e roda a disciplina, mais as peças vão se encaixando e mais você acerta as questões. Por isso, não tenha preguiça. Sem dúvidas, é uma matéria que diferencia muito os candidatos nas melhores colocações. É uma matéria mais cascuda, mas que vale a pena para ser o seu diferencial, beleza? Queria te mostrar agora, dentro de cada um desses submódulos, como eu recomendo que você faça o estudo dentro de cada tópico, conforme a sua meta de estudos do dia. Por exemplo, aqui vamos dizer que hoje você vai estudar a parte de recursos. Você verá que em cada submódulo você tem um comentário introdutório, já te adiantando o que será estudado naquela disciplina, os links que eu selecionei para vocês, tanto de videoaulas gratuitas, como também de questões filtradas nos dois principais sites de questões, QConcursos e TecConcursos, e propriamente o material do caderno do aprovado em PDF, clicando em materiais e depois em download. O melhor roteiro para você estudar essa disciplina, na minha concepção, depois de ler esse comentário introdutório, acessar o material em PDF objetivo, inicialmente a letra da legislação, que é o mais importante, como eu falei, depois o resumo, em que eu trago organizado o que diz a CLT, encaixando também o que diz o CPC e a jurisprudência, e ao final uma seleção de questões para você treinar e ficar afiado. Agora uma parte mais prática, mostrando dentro do PDF, esse aqui seria o PDF único de processo de trabalho, em que você pode navegar diretamente para aquele assunto, por exemplo aqui, os artigos da CLT referente aos recursos trabalhistas, ou se você baixar separadamente, né, você tem, eu abri aqui esses dois arquivos que você poderia baixar referente a esse submódulo. Na letra da lei eu já trago os destaques para os principais detalhes que são explorados em provas. Essa leitura, repito, importantíssima. Por mais que já tenham aqui os grifos, né, você consegue com o editor de PDFs a qualquer tempo vir aqui e adicionar um grifo seu, adicionar um balãozinho, muito importante, esse estudo ativo, trazendo também protagonismo ao seu estudo, facilitando aquilo que eu sempre defendo, que é você ter intimidade com o seu material, afinal você vai revisar isso aqui várias e várias vezes. Então dê muita importância à letra da lei. Após concluir o estudo da legislação, da lei seca, dos artigos em si, você vai para o próximo PDF, nesse caso um resumo aqui, nessa parte de teoria geral dos recursos. Na sequência também vem o PDF de cada recurso em espécie, todas as informações relevantes trazidas aqui naquele formato de tópicos e subtópicos, leitura complementar. Sempre foi o objetivo do caderno do aprovado trazer tudo de forma organizada, completa para você responder todas as questões, mas também de forma objetiva, afinal você vai ter que revisar isso várias e várias vezes. Por exemplo, chamando atenção para os principais assuntos mais cobrados através desses quadros, tabelas, voltando naquela tecla de que você precisa ter um conhecimento completo do instituto, além do que diz a CLT, você vai ter também o que diz as súmulas do TST, o que diz também outras legislações que são importantes para esse tópico, como o caso aqui da lei que regulamenta o processo judicial eletrônico, na contagem de prazos aqui é muito importante, cai muito em prova. A relação com o CPC, chamando a atenção para o que se aplica ou não, e organizando, pessoal, formando esse conceito geral, por exemplo, sobre o preparo aqui nos recursos trabalhistas, todas as informações que estão na CLT e na jurisprudência que são mais relevantes para a prova estão esquematizados e abaixo você tem todas as OJs, súmulas, teses vinculantes, temas de repercussão do TST e eventualmente do STF também, para que, além da esquematização aqui, você também conheça a literalidade do que diz as súmulas e OJs, principalmente porque são muito importantes e são muito cobradas também em sua literalidade. Você tem que entender, claro, a ideia geral do instituto, mas também a literalidade ainda é muito cobrada em prova.
Como eu falei, também chamando a atenção aqui nesses quadros, onde há essa estrutura de bordas, seja no resumo, seja também aqui na letra da lei, são informações muito cobradas. Então, máxima atenção. Logicamente que a qualquer tempo, como eu falei lá na legislação, você consegue adicionar um grifo, você consegue também aqui no resumo, ou mesmo lá na legislação, adicionar também uma borda aqui, porque você eventualmente está errando muito esse assunto, percebeu que ela é muito importante também e quer destacar aqui para caprichar ainda mais nas próximas revisões. Você a qualquer tempo pode vir aqui, clicando 2 vezes também você consegue adicionar um comentário. Esse leitor e editor de PDF é o PDF Exchange Viewer, mais várias e várias opções você tem aí de softwares para fazer isso aqui. O que eu estimulo sempre é, tenha um estudo ativo em cima da disciplina, principalmente em cima dos seus erros, das suas dificuldades. O que é mais fácil para um, já é mais complicado para outro. Se você está errando aquilo na prova, merece atenção especial aqui e é dever seu reforçar aqui no seu material para não errar mais, beleza? Caminhando mais um pouco aqui no material, mais alguns pontos de destaque. Lembrando que esse material aqui, se você ainda não é aluno, mas está assistindo esse vídeo, você consegue acessar no site cadernodoaprovado.com/amostras. Chegando aqui no final da parte geral sobre recursos, eu já adianto o que vai haver no próximo tópico, né? Os próximos PDFs são dedicados a detalhar cada uma dessas espécies, mas aqui no final eu já trago quais são as espécies de recursos trabalhistas, explico brevemente a diferença de um para o outro, né? E depois a gente vai aprofundar nos PDFs que virão. Ao final, pessoal, questões para treinar, questões selecionadas, acho muito importante. Por mais que aqui na área do aluno você tenha o filtro de questões, de acordo com os tópicos que o site costuma dividir, né? Vez ou outra você vai se deparar com alguma questão que não está naquele tópico, que foi mal classificada pelo site de questões, mas essas questões, ao final do próprio PDF do Caderno do Aprovado, vocês têm certeza que elas são selecionadas a dedo, uma por uma, para estarem aqui. Todas versam sobre os assuntos que a gente estudou nesse arquivo. Então, são uma excelente forma de verificação do aprendizado, bem direcionado para o que você acabou de estudar. E aqui, ao final, o gabarito e também um espaço extra para anotações, para você enriquecer ainda mais o seu material sobre esse assunto. Você pode anotar aqui ao final, ou então junto aqui ao tópico que você está estudando, né? Seja com um balãozinho ao lado, como eu demonstrei aqui, ou então até mesmo aqui em cima, né? Como se fosse aqui dentro da própria folha, né? Do papel. Eu sou um grande defensor do estudo em mídia digital, porque você tem essa possibilidade de fazer comentários, depois modificar, acrescentar mais alguma coisa sem problema com espaço, porque você vai ter todo um espaço aqui lateral também para ter esse aprendizado contínuo e melhorar cada vez mais com o aprendizado das questões, beleza? Voltando aqui às questões, mais um comentário. É uma ferramenta incrível de revisão, tanto de fixação nesse primeiro momento, como de revisão em um segundo, terceiro, quarto momento. Quando eu fazia questões assim em materiais PDF, eu utilizava também depois para revisão, principalmente aquelas que eu errei, eu senti dificuldade. Por exemplo, eu ia eliminando as alternativas que eu achava que estava errado, e aí, por exemplo, marcava essa daqui como que eu considerava como o gabarito da questão, marcava de uma cor, essa outra daqui eu marcava também. Você pode utilizar também o recurso de marcar aqui, ó, o sublinhado para chamar atenção para os principais pontos do enunciado, tal qual você deve fazer lá na hora da prova, chamar atenção dos pontos principais que vão te ajudar no julgamento do item. Além, é claro, de poder destacar essa questão como sendo uma questão que você sentiu dificuldade, que você vai dar mais atenção a ela quando for fazer a correção, ou até mesmo depois querendo pode adicionar um comentário aqui que te ajude a revisar esse tópico, né? Algum bizu, alguma coisa. Por exemplo, vamos conferir aqui o gabarito dessas duas primeiras questões que eu resolvi aqui como exemplo. Gabarito aqui, ó, D e B das duas primeiras questões. A primeira eu errei, né? E aí eu marcava de uma outra cor o gabarito correto. Essa aqui, ó, que na questão 1 é a letra D. E na questão 2, vendo que eu acertei, eu mantinha aqui a mesma cor, ou então poderia até mudar aqui para o verde também, para simbolizar que é o gabarito correto. Fica a seu critério. Enfim, dê muita importância às questões, letra da legislação, o resumo esquematizado também, principalmente nos pontos que você não está lembrando muito bem, está errando. Volte aqui, faça um estudo mais aprofundado, faça uma bordinha aqui, por exemplo, no assunto que você está mais errando, para você chamar atenção na hora da revisão. Cada vez que eu converso com um aluno aprovado, eu vejo ainda mais a importância que eles deram à resolução de questões e a muita revisão. Então, principalmente em matérias com essa densidade, com essa complexidade, que eu falei, né, que o aprendizado ele acontece em camadas, é importantíssimo você ter essa dedicação e ir monitorando a sua evolução até chegar na prova e gabaritar, acertar todas as questões de processo de trabalho. Pessoal, bons estudos, estou aqui à disposição para qualquer dúvida, seja na área do aluno, seja no nosso WhatsApp de atendimento. Espero que você, assim como eu, se apaixone pelas matérias trabalhistas, que elas possam ser o diferencial na sua prova e você faça uma preparação excelente e não desista até assinar a sua posse. Tamo junto, um abração, fiquem bem.